Arraiô, mortais, saudações pra vocês, humanos. E vamos aqui, né, mais uma atividade, mais um vídeo de Megamon Global V3, né, para melhor entendimento, né, para vocês, humanos, né, telespectadores, que sempre estão acompanhando aí, né, o vídeo do Grande Buda, para entender melhor, né, o desempenho no mundo Pokémon, pelo menos aqui no nosso, né? Que tem muita diversidade, mano. É um quebra-cabeça, rapaz, vou te falar, viu? Mas estamos aí, estamos na atividade, então chega no like, compartilha que é sucesso. Se você não é inscrito, e se inscreva, né, mano? Tá perdendo nada. Mas é isso, né, rapaziada? Então, né, estamos aí na espera de novidades, né, até então, aquele mormaço, né, aquele mormaço de após eventos, Pokémons novos, né, aquela baixada, né, até então, onde a galera testa as coisas, testa time, testa Pokémon novo, tal, faz time diferente e vai indo, né. E aqui, mano, eu tava pensando, né, no vídeo aqui sobre o que, né, falar sobre, né. Tava na ideia de falar sobre talvez o Shiny Megaboom, mas não, né? Não falar 100%, explicar, né? Resumidamente, só um resumo mesmo, né? Da minha visão, então dele, né? Não sei, assim, o aspecto dele é um Pokémon legal, né? Não vai ser um Pokémon meta quebrado, nossa, vai chegar a quebrar todo mundo, nossa, vai, tá? Ele é um Pokémon pra agregar, né? Aquele Pokémon que chega pra somar com o time que já tem, né? No caso, ele vai chegar pra somar com o WK e muito capaz com o Ice Calyrex, né? Que vai ser o trio de gelo, né? Vamos dizer assim. Então, mano, ele, né? Esse aqui e esse grandalhão aqui, né? Vai fazer aí, né? O trio nevasco, né? É isso aí, mano, famoso aí, né? Vamos fazer, né? Escorregando a neve. Você também quer escorregar? É, tipo isso, né? Timezinho da Frozen. Beleza? Então, falando sobre, né? Vamos falar sobre times de SS. Eu tô pensando em fazer, né? A série de SS, né? Assim, falando sobre cada SS, né? E o time deles, até então, as possibilidades, né? Os times que possam ali ser usáveis, né? Porque tem alguns aqui que só servem tem uns aí que são, né? Meio que flexíveis, né? Funcionam em outros times, né? Com tranquilidade ou dependendo muito de como você quer. Porque eu vejo muitos jogadores aí, mano, fazendo times com os SS, só que não utilizando 100% do potencial deles, que eu acho isso um crime, tá? Mas beleza, tranquilidade, né? Se você quer um videozinho aí, mano, nós faz aí uma série, né, sobre times para os SS, né? Até então os melhores, né? Os melhores times, né? Dependendo do que você queira, né? Aí para você ter uma ideia, noção. E aí você decide, né? Dependendo, né, do seu rendimento, né? Se você vai caixar, se você não vai caixar, né? Até então, aí você, né, vai decidir qual vai ser o melhor, né, caminho aí para você tomar, né? Porque é aquilo que eu digo, alguns times agregam muitos SS, né, até então para ter uma posição melhor de ranking, e outros, né, você consegue utilizar um ali, até então, até um, no máximo dois ali para ficar legalzinho, mano, né? Fica bacana, tá? Então nós podemos estar fazendo isso aí, tá? E é isso aí, mano. Quanto mais S mais vir pro jogo, melhor, porque aí abre as possibilidades, né? Um S mais pode chegar ali e ficar no lugar de um SS, entendeu? Então isso é muito bom, né? Sempre ter Pokémons novos justamente para rotacionar, né? A roda, né? Particularmente. Chegou? Então chega no like, né? Não esqueça do like, hein? E sempre aí na descrição deixa o link para WhatsApp, né? Para Discord, caso você tenha problema, dúvidas, né? Sobre o jogo. Quiser entrar no WhatsApp, tem a galera lá. Se quiser entrar no Discord para, né, falar com a galera suporte, caso tenha algum problema, né? De conta, recarga, algo do tipo, você se, né, direciona ao Discord e tenta lá falar com a galera, né, o suporte, né, até então. Beleza, rapaziada? E sempre, né, não esqueça de cadastrar sua conta, tem um link aí de cadastro, né, então você vai estar apoiando aqui o pai aqui, né, o Grande Buda. Tá na área, hein, se derrubar é pênalti. E aí tem, né, o link logo após para fazer o download do jogo, né, APK, tá? Lembrando, APK. Não temos até então na Play Store, beleza? Dito isso, é isso. Então vamos aqui, né? É só um resumo mesmo, tá? Até então. Aqui, ataque e habilidade dele, né? Ele ataca ali. Eu achei bem diferenciado, né? Até então. Não é todos os Pokémon que tem esse tipo de dano, né? Se eu me engano, é a Rayquaza que apresenta, não é isso? Causa SP Damage, né? Só que dá soma de 50% do ataque físico dele com SP Ataque, né? 50%. Ou seja, ele utiliza os dois atributos somados, só que para causar SP Damage, né? Lembrando, é bem parecido com a Rayquaza. Rayquaza, ó, usa, né, causa P-Ataque, 60% de P-Ataque mais 60% do SP-Ataque de SP-Damage a um único alvo e ganha, né, P-Ataque e SP-Ataque nível 2 e crítico nível 2, né, por 2 rodadas. Então é um Pokémon que utiliza, né, os dois atributos para causar dano, tá? Lembrando, né, ela utiliza os dois atributos para causar dano, rapaziada. Então, né, sabe como é, né? Beleza? Então, aparentemente, nosso S mais aqui, a bom mais novo, vai ser, né, do mesmo esqueminha. Então um ataque normal, básico, não faz muita coisa. Ganha um buffzinho aqui de melhoramento de 10%. Beleza, legal aí, né? Até então.
a habilidade dele, Dança da Neve, né? Causa dano de SP damage de 80% do ataque físico com uma soma de 80% do SP ataque a um único alvo, né? Entra em disfarce de boneco de neve por um turno e ao final do disfarce há uma chance de 50% de congelar nível 1, né? Ou seja, congela um alvo aí, tá, rapaziada? Um inimigo aleatório por um turno. Prioriza alvos de ferida de gelo, né? Que tiver ferida de gelo ali até então. E restaura 35% do HP do jogador combinado com P-Ataque e SP-Ataque. Então ele ainda cura. Então assim, ele cria esse boneco, esse disfarce, né, de boneco de neve até então. Me lembra muito daquela passiva do Gengar, né? Se não me engano, é bem parecido com a passiva lá do Gengar. Quem usa, né, time fantasma ou já usou ou já enfrentou um, sabe que o Gengar, quando utiliza a skill dele, ele vira tipo uma Clefairy, né? Que é tipo aquela bonecazinha que ele diz que é boneca amaldiçoada, né? A Clefairy, que ela não tem HP, né? Ela tanca certos danos, se não me engano, são 2 a 3 ataques, né? E amaldiçoa quem tá atacando, né, o boneco até então. Então assim, ele faz algo parecido, tá? Parecido. Só que o boneco aqui tem uma coisa diferente, tem HP, né? Então assim, é como se fosse uma sobrevida, né? É uma camuflagem efeito na habilidade especial dele, que herda ali, ó, 50% do HP, né? Só que a soma do PH, o HP, né, no caso, é 50%, né, de vida o boneco tem, na soma do P-Ataque e SP-Ataque do Abomasnow, né? A soma dos dois atributos de ataque dele, né? A camuflagem fica lá até o final do turno, tá? Até chegar à próxima fase de ação dele. Increase, né? Ou seja, aumenta ali 10%, né? Durante o período, né, até então anexado. Meio diferenciado, né, mano? Mas eu achei bem da hora. Então, basicamente, ele ativa esse efeito, é uma forma de proteção até então, né? Vai deixar ele meio que protegido ali. Quando o efeito acabar, ou for, né, dissipado, ou naturalmente passou o turno, quando for na outra vez dele, vai, né, evidentemente cessar, ele tem 50% de chance de congelar o alvo. Só que, se algum inimigo no outro lado tiver esse debuff, né, ferida gélida, né, que esse Ice Bond, que esse Ice efeito negativo, ele vai focar o congelamento, né, nesse alvo. Não é 100%, tá? É 50% de chance de acontecer, lembrando disso. Efeito negativo nível 2, né? Vai ativar ali invulnerabilidade, né, aumentada no alvo, ou seja, vai tomar mais dano de pokémons de tipo gelo em 12%. Né? E se ele estiver congelado, vai ter, né, imediatamente uma adicional de 10%. Vai perder o HP, na verdade, né? Ele perde 10% do limite de vida, rapaziada. Né? E depois toma dano causado aí, né, de 45% da soma do P-Ataque e SP-Ataque, né, de dano elemental gelo, né? Até então. Um tipo de sangramento, eu diria, né? Um tipo de dot diferente, né? Até então, né? Ferida gélida. Beleza? Aí isso aí é da skill dele, né? Interessante, né? Diferente. Até então. Vamos aqui, né, no inverno, né? Não, Inferno na Terra. Olha só que nome, hein, mano? Hehe, boy. Isso porque é um Pokémon de gelo, né? Eu acho que é pra ser inverno, né? Mas beleza. Causa SP damage ali de 160 do ataque físico, mais 160 do SP ataque, aos alvos alinhados, né? Ou seja, mesmo dano ali do Charizard Mega X, né? Ali em linha, né? Ou seja, 2 alvos, ou se não um, depende, né, de onde você bata. Vai que você bate em uma linha que morreu de trás, então vai acertar só um, né? Azar seu, né? Adicione ferida de gelo, ó, né? Ferida de gelo aí na ultimate dele nos alvos por 2 turnos, após qual o feitiço entrará em esconderijo de neve por 1 turno. Então, ele ativa mais outro tipo de efeito, né? Esconderijo de neve, ó, diferenciado. Em clima de neve, o dano desta habilidade final aumenta em 20%. Ou seja, o que seria clima de neve? Lembre que cada Pokémon, mais alguns, em suas tipagens, eles têm, né, aquele domínio, né? Que é tipo expansão de domínio. Hitsilga, o reino dos pesadelos. Hey boy, né? Basicamente aquele efeito de campo, né? Que tem o Mega Tyranitar tem, o Primal Groudon, a baleia, o Shime, né? A Mega Rayquaza. Aquele domínio, né? Que é quando você começa a ler a luta, tipo, ativa um efeito de campo que beneficia, né, aquela tipagem, uma tipagem específica. No caso aqui, desse aqui, que é tipo neve, né? Vai virar meio que nevasca, é passiva do próprio Abomasnow, tá, rapaziada? Então é uma habilidade muito interessante para Pokémons de gelo, né? Ou seja, para WK e o Skylex, né? Vai ser o trio de neve, né? O trio congelante, basicamente, que alguns vai querer usar, né? Que a galera é vermenta, né? Mas, né? Nada garantido, mano. Quem sabe, né? Time Fire tá aí a todo vapor, rapaziada. Lembrando, né? Só lembrando, tá? Que o gelo derrete, beleza? Então tome cuidado aí, né? Quando você for querer fazer suas composições, né? Analise como é que tá o rank, né, da galera, tá? Pra depois não levar, né, paulada, né? Tipo assim, ser frustrado, beleza? Mas não se preocupe, né? Sempre tem uma alternativa aí para ser utilizada, beleza? Bom, dito isso, vamos aqui, né?
Beleza, aí tem um dano aumentado, esse dano pode melhorar mais ainda dependendo do nível, né? Legal. O que seria esse esconderijo de neve, né, dele? Eu acho que, deixa eu ver aqui qual desses nomes aqui, mano. Icewood não é, Extreme Frost também não é. Eu acho que seria esse aqui, Snow Winder, né? Se eu me engano, já passei isso aqui, né? Camouflage Effect, Wind and Snow Do. Camouflage Yourself, they herda 75% do HP. Quer dizer, 75, cria uma camuflagem que tem 75% do HP relacionado, né, ao P-Ataque e SP-Ataque, né, do portador. Até então. Então, assim, meio que, né, é como se fosse um boneco de neve melhorado, né? Ele tem isso na skill e tem isso na ultimate dele, né? Bem da hora, é um esconderijo de neve, né, assim, por dizer. Interessante, né, mano? Interessante. Beleza, legal, tá, ok, né? Aqui, deixa eu ver o que ele faz. 11 estrelas, né? Se você for deixar ele bem maximizado, né? Ao liberar uma habilidade suprema, adicione geada extrema ao alvo principal por 2 turnos. Então ele ativa, né, um efeito negativo. Esse aqui, Extreme Frost. Um efeito negativo nível 3. Nem todos os Pokémon podem se purificar de efeito negativo nível 3, só pra lembrar, tá? A maioria tem purificação de efeitos nível 1, né? E nível 2 dependendo, tá? Mas aqui, esse aqui é nível 3, então, né? Sabe como é que é? Beleza, level 3 negativo effect. Deixa eu ver. Ele meio que imediatamente, né, reduz 15% da vida limite de HP do alvo, né? Bem parecido com a Skylex, tá? Ele tira, né, parte do HP ali do alvo, mano. O alvo não consegue utilizar, né, aquele HP ali até então. 15% se o alvo tiver congelado, adicionalmente, né, 10%, ou seja, vai para 25% do HP ali até então, congelado. Ou seja, 25% da vida máxima que o alvo não pode ser, né, não pode usar. Bem complication, né, essa habilidadezinha aqui, cara, olha só, mano. Aí, subsequente, né, outros pokémons de gelo, né, se o que você tiver em copo sofrer, né, ataques ativos, os alvos vão perder 10%, né, do máximo HP, né, ou seja, quando eles forem atacados, né, tiver esse efeito negativo, vão perder aí adicionalmente 10%, não excede, né, um limite de 20% do HP máximo, né, então vão estar perdendo aí mais vida ainda. E ao final do efeito, né, ou seja, tem uma chance aí, uma probabilidade de ser congelado nível 1, né, então gelo pra caramba, né, mano, basicamente aqui gelo pra caramba. Legal, legal, legal. Deixa eu ver qual seria o outro efeito aqui. Quando estiver nevando, né, ou seja, o efeito lá de campo estiver ativo, né? Se o dano ativo for afetado durante esconderijo de neve, 50% da soma do P-Ataque e SP-Ataque será revertida para a fonte de dano como dano elemental de gelo. Pronto. Beleza. Até então, esse esconderijo de neve é só uma proteção a mais que ele cria para ele próprio. Se sofrer dano, isso é quando ele tiver 11 estrelas, tá? Se sofrer dano, né, for destruído o bonecozinho dele, 50%, né, e do dano, tá? Do dano que o boneco sofrer, na soma, claro, de SP-Ataque e P-Ataque, será revertida para a fonte de dano, ou seja, vai refletir o dano, cara, né? 50%. Mas aqui é do, se eu me engano, atributos, né, até então, do nosso querido Abomasnow, né? E aqui é o famoso o tal da... como é que é o nome, mano? Nevada, né? Neve, né? Que é Blizzard. É um efeito de campo, ó. Normal effect de campo, aumenta o rebound, né, dos Pokémon Ice tipo, né? Damage, né? E redução de dano, né? Até então em 10%. E aumenta a probabilidade de congelar, né, os alvos ali em 10%, né? Então um buffzinho aí para, né, os Pokémon de gelo, né? E tem um outro efeito aqui, né? Que é a tal da geada extrema, né? Até então. Ice Storm, né? Tempestade de neve, né? Na verdade. Deixa eu ver... E tem esse Ice Wind também, né? Penetração obstáculo. Penetra obstáculo, é? É o efeito de dano dele, né? Especial, benevolente, penetra obstáculos, causando um Ice elemento damage de 35% da soma de P-Ataque e SP-Ataque ao inimigo, né? Todos os inimigos aí até então. E ativa o Ice, né? Ou seja, ativa aí, né, automaticamente ferida gélida, né, em todos os inimigos por 2 turnos. Isso é quando ele meter a ult, né, e tiver nevando, tá? Tiver a nevasca aí ativa. Então ele acaba acertando ferida gélida em geral, mano. Que maneiro, cara. Bacana, bacana. Tempestade de gelo, né? Na verdade, é geada extrema, né? É um efeito... Beleza, é um efeito, né, até então de campo... aumenta o rebound, né, ali do tipo gelo, né, dos Pokémon, aumenta a redução também, cresce em 15%, né, e o dano ativo que os Pokémons de gelo tomar rebate, né, 120% do P-Ataque e SP-Ataque, né, de dano elemental a um inimigo, né, probabilidade de congelamento aumenta em 15%.
Bem da hora, tá? Bem da hora aí até então. Muito congelamento, né? A partir dele, né? Tipo assim, o Ice, né? Pra quem usou, mano, ele, ou usa ainda, né? Utiliza. Repara que ele congela muito, né? Basicamente o cara bate, tem chance de ser congelado quando ataca ele. Com a bomba Snow do time, essa probabilidade vai aumentar mais ainda, né? Porque ele vai causar congelamento à torta e à direito. Bem da hora, né, cara? E a passivazinha dele aqui? Ó, já começa aqui, ó. Blizzard Effect, né? Nevasca. Quando em combate, ó, a equipe ganha o tempo, né? Nevasca. Durante a fase de formação. Ou seja, iniciou ali, pá. Ativa já o efeito de campo Nevasca, que é o efeito de campo próprio dele, tá? Pode ser aprimorado para o clima, tempestade de gelo, ou seja, aquele efeito mais forte, né? Que é justamente dessa habilidade aqui, ó. Né? Ice Stone, que é a tempestade de gelo, beleza? Só que vocês têm que se ligar nesse lancezinho aqui, mano. Pode ser aprimorado para clima, tempestade de gelo, quando, né? Quando em combate com um Pokémon do tipo gelo, qualidade SS. Aí você vê a importância, né, dele estar com WK, mano. Então, assim, o Abomasnow, rapaziada, não é nada mais, nada menos que um S mais crucial para, né, um desempenho melhor para o WK no time gelo, caso você queira, tá? Um time gelo congelante aleta, então. É como se fosse o Tyranitar com a Mega de Anse. Você lembra que o Tyranitar tem duas tempestades de areia. Tem a tempestade de areia normal e tem a super tempestade de areia dele, né? Que é a Storm... sagrado, acho que é a tempestade sagrada, né? Tempestade de areia sagrada, algo assim, né? Eu não lembro de cabeça. Mas com a Mega de Anse, né? Até então o efeito é melhorado. Assim é aqui com o nosso belíssimo, né, boneco do Homem das Neves, né? O abominável Homem das Neves aqui. Até então. Em clima de neve, o SP ataque e P ataque da equipe são aumentados em 5%, né? Isso aumenta dependendo do nível. Pode chegar ali nos quase 20, talvez. Depende, né? Depende aqui da quantidade de porcentagem que upa cada level, né? Da habilidade. Mas deve chegar uns, talvez 15, 20%, né? Quem sabe? Próximo efeito, deixa eu ver. Durante o período de disfarce dos, né, Pokémon da equipe... durante o período de disfarce dos Pokémon da equipe, é isso mesmo. O HP disfarçado é aumentado em 20% e a taxa de contra-ataque é aumentada em 10%. O tipo de dano do ataque ativo usará, né, o maior entre SP ataque e P ataque. Então, assim, se algum boneco ali e tal, algum time tiver uma forma, né, disfarçada, no caso vai ser dele, né? Porque eu não sei se contaria aquela prisão de gelo, aquela habilidade passiva do WK, né? Que é tipo um escudo de gelo que ele cria sobre Pokémons Dragão, Gelo e Fire, né? Eu não sei se contaria aquilo ali. Mas talvez conte, né? Mas enfim, né? Interessante aí. Vai aumentar a duração, ou seja, ele vai ter mais vida ainda. E vai aumentar o dano de contra-ataque, ou seja, os caras que vão bater vai levar mais dano de reborn, né? Ou seja, rebote aí vai melhorar. Passiva 6 estrelas em uma única rodada, sempre que um companheiro de grama, gelo, né, grama ou gelo, agir, Flash Mega Bombasnow acumula 5% do bônus de dano e redução de dano, até 5 vezes por rodada. Então vamos lá. Quando o Pokémon de gelo ou, né, grama agir, né, fez uma ação ali, pá, fez uma ação, beleza. Vai ganhar 5% de bônus de dano e redução de dano, até 5 vezes. Por que 5 vezes? Porque o time tem até 6 Pokémon contando com ele. Então aqui já é um buff que seria caso você usasse mais 5 Pokémons entre gelo e grama com ele. Então ele aí ficaria mais forte. Então você já pega a ideia, né? Beleza? Pokémon de gelo infligem 2 rodadas de ferida de Ice, né? Ou seja, ferida gélida em inimigos aleatórios quando realizam sua primeira ação em cada rodada. Então assim, 6 estrelas, pronto, deixou 6 estrelas. Pokémon de gelo que você tiver no seu time, mano, que bater nos caras já ativa a passiva do próprio Abomasnow, que é ferida de gelo. Lembrando, né, naquelas passivas lá dele, que o congelamento dele vai sempre ser, né, direcionado a Pokémons que tiver essa ferida gélida, ok? E só para lembrar que ferida gélida congela automaticamente, se eu não me engano é 10%, né, do HP máximo ali do alvo, até então, beleza? Show de bola. 8 estrelas, né? Condensa a taxa de dano de recuo, né, que seria rebote, dos seus próprios elfos de grama e gelo. Quando a quantidade condensada atinge 75% da soma dos seus próprios SP e P ataque, seus braços irão condensar brilho do gelo, né? Ou seja, ativa um efeito especial aí para ele. Quando você ganha taxa de cura, sua taxa de contra-ataque será aumentada simultaneamente até 20%. Então, quando ele é curado, automaticamente ele aumenta, né, o dano de rebote dele, né, o dano de rebote, dano de recuo até então.
E toda vez que os Pokémon de gelo ou grama seu sofrerem dano, ele vai acumular ali, né? Vai ficar acumulando na quantidade. Quando chegar nos 75% do SP Ataque ou P Ataque, né, os seus braços vai ativar, né, a habilidade aqui, um buff, né? Até então, brilho do gelo, né? Deixa eu ver o que mais ou menos. Elimina imunidade e efeitos negativos, fica imune, né, no caso. Effects tal, efeito de congelamento também ele é imune, né? Ou seja, não toma congelamento. The targets de 75% do P-Ataque SP Ataque em um alvo por uma rodada. Consome né? Até então, brilho de gelo, né? É consumido aí para causar um dano ali limite de 75% na soma do P-Ataque com SP Ataque, né? Até então, deixa eu ver, de Power, Ice Element Damage, This Limit evolui, Day Attack 35%. Beleza, é tipo um buff, né? Que vai ali dar um dano adicional, pelo que eu tô vendo aqui, né? No alvo ali e tal. E vai consumir até então, né? Um desses buffs, né? Então aqui é um buff que pode ser acumulado várias vezes. E vai causar um dano extra sempre ali no alvo. E tendo ainda uma chance de, se eu me engano, 35% de congelar o alvo por um, né? Até então congelar o alvo, né? Frozen 1. Então é isso, né? É o Abomasnow aí. Possivelmente o próximo Pokémon da Bid War. Não vai vir nessa semana, claro. Possivelmente seja na próxima semana. Então, né? Aí você já tem uma noção. Como eu digo, não vai ser aquele Pokémon que vai quebrar o jogo, nossa senhora, tal. Mas vai ser um Pokémon legal, né? Vai ser divertido até então, né? Eu vejo o time Gelo, mano, como um time Fire, né? É um time divertido, assim. Um time legal, um time diferente, né? Que você possa estar utilizando, né? Até então, para poder, né, fazer um time diferente, assim, um time bacana, que não vai ser ruim, né, porque ele tem a chance de ser muito bom devido à utilização do próprio WK, né, até então. O WK com certeza vai ser, né, a cabeça-chefe, né, desse time. Mas aí sim, vai ter vai ser, né, um surgimento de um novo time, né, até então, porque não temos times congelado, né? Congelamento, né? De congelamento 100%, né? Só temos duas opções e isso não dá pra dizer que é um time. Tá? Um time tem que ter ali entre 3 a 4, né, componentes, né, que trabalhem bem junto, né? O Abomasnow, no caso, vai só, né, ser aquele Pokémon que vai chegar pra agregar, né? Vai ser aquele que vai dar uma agregada melhor ao time. E daí, talvez, né, o Ice, aí sim, eu acho que o Ice vai ter um desempenho melhor, né, do que já teve. Pelo menos no meu time. No meu time ele não ficou muito bem, né? Não combinou muito legal até então. Mas quem sabe, né, mano? Nós vê isso, nós mistura aí, né? Faz uma mistureba, né? Um fogo gelado, um time Shoto, né? Quem sabe, cara, quem sabe? Não sei se funcionaria não, mano, mas deixa eu ver aqui. Um time de fogo e gelo. Cara, é meio complicado, né? Porque eu vou meio que, assim, reduzir muito, né, a passiva do meu time Fire aqui. E, pô, quem eu ia tirar, cara? Beleza, eu vi que time sairia pra entrar o Ice. Legal. O Abomasnow, cara... O Abomasnow, pô... Deixa eu ver... O Abomasnow, né? Entraria onde? Era o PG ou o Ho-Ho, mano, são dois importantes, né? O PG é um tanquezinho, né? Então, às vezes ele não ajuda muito, né? Isso aí, de fato, mas ele continua sendo muito bom devido às passivas dele. O Ho-Ho também é muito bom por causa das passivas. O Charizard eu tenho um Showdown por ele, né? Eu acho legal. Seria melhor no caso do Charizard, né? Até então, mas... Não sei, cara. A passiva do Ho-Ho é muito boa, né? Aí fica a dúvida, né, mano? Não sei, talvez nós podemos pensar aí, né? Ver se... Pior que o Victini também é muito importante pro time Fire, né? Porque ele que aumenta, né? Ele aumenta o dano de queimação aqui da galera, né? Aumenta o dano de queimação. Só que assim, ele não tá tendo uma duração tão legal, né? Como eu gostaria. É uma duração assim em campo, até então, né? Ele tá morrendo muito fácil às vezes. Então isso aí meio que quebra um pouco as pernas, né? Talvez aí nós teste, né? Possa ser que, né? Quem sabe nós manter o Charizard e vemos aí se nós tira, né? O Ho-Ho ou se tira o PG, né? Fazer um time de gelo e Fire, né? Time chama congelante. Quem sabe, né, mano? Quem sabe, né? Vamos ver, né, os capítulos dos próximos episódios, né? E fique ligado, tá, rapaziada? Porque em breve aí vamos, né, fazer a sériezinha falando sobre time de SS, né? Fazer uma tipo uma playlist, né, bonitinha, dos melhores, né, times para cada SS, né? Eu já falei assim sobre natureza, né? Tipo não natureza, né? Sobre tipagem, né? Eu fiz aí uma série, né, de vídeos falando sobre a tipagem, os times ali que compõem, né, até então, cada ali, né, possivelmente aí uma possibilidade. Mas e sim, assim, fazer um time assim, esse aqui realmente, esse time é pra esse aqui, né? Esse Pokémon SS é pra esse Pokémon aqui, esse time aqui, pá. Beleza? Assim, né? Ter uma noção de times até então. Não vou dizer que assim, sei o quê, esse é melhor que esse é melhor que aquele. Porque não tem isso, tá? Quando você chega num nível, né? Como eu digo, chega no endgame ali, pá,
chegando no nível 100, rapaziada, tudo muda, tá? Tudo muda porque aí vai ganhar quem tiver a melhor mentalidade, tá? Porque você começa a trabalhar sobre passiva, né? Sempre tentando neutralizar a passiva do Pokémon de quem você estiver enfrentando. Então, nenhum time vai ser igual ao outro, né? Porque se for, mano, vai ganhar quem tiver mais upado. Então você vai ter que o quê? Diferenciar, né? E aí você vai ter que fazer uma build diferente, usar um item que normalmente não seria o adequado, mas naquela situação vai ser adequada, né? Então assim, você vai buscar uma forma de enfrentar os caras. Mas claro que no início, mano, o timezinho que mais é relevante são aqueles times, né, padrão, né? Tipo assim, time esse aqui, padrãozinho fada, padrãozinho psíquico, padrãozinho dragão, pronto. Beleza? Mas assim, lembrando que, né, chegando no nível 100, mano, as coisas mudam, tá? Vai ganhar quem tiver, né, um melhor entendimento, beleza? Então fiquem ligados, né, para não perder as próximas novidades, sempre aí com o sininho, né, aceso, cara. Valeu, é nóis.